Olá pessoal, estamos novamente aqui para mais uma videoaula. E o assunto de hoje vai ser o quê? Estudo da língua, variação linguística. Ai, variação linguística, o que será que significa essas palavras, gente? Gente, toda vez que a gente fala de variação, né? São jeitos, modos de se falar o quê? No caso aqui, a nossa língua, a língua portuguesa. Então, observem aqui, né, essas imagens. A gente observa aqui, ó, pessoas diferentes. Nós temos ali um senhorzinho, uma criança, uma outra criança vestida de modo diferente, né, uma indígena, outra moça ali, um rapaz ali, peão, um menininho ali com uma bola. Então, são pessoas diferentes. Então, você já parou para pensar na diversidade de pessoas que habitam o nosso país? E no modo de falar dessas pessoas? Será que todo mundo fala igual? Será que a gente fala igual em todas as situações? Será que você fala com a sua professora da mesma forma que você fala com seus amigos lá no recreio, né? Quando vocês estão reunidos em algum lugar? Será, gente? Então, o que vem a ser a variação linguística? Nada mais é do que modos diferentes de se falar o português brasileiro. Essa variedade está ligada, gente, muitas vezes ao papel social que cada pessoa exerce. Papel social, gente, é assim. Por exemplo, quando você é aluno, você está na escola, você é um aluno. Se você está na sua casa, você é o quê? Filho. Se você está com seus amigos, você é o quê? Você está exercendo que tipo de papel ali? O de amigos, né? Então, cada situação você vai desempenhar um tipo de papel diferente. Então, olha só. Na escola, você exerce o papel social de aluno, em caso de filho, de neto, de irmão, etc. Há ainda os papéis sociais da mãe, do pai, dos avós. São os mesmos que o seu? Não, são diferentes. Os amigos, do professor, do médico, enfim. Uma infinidade de papéis. Então, vai depender da situação em que nós estamos, é que nós vamos saber que tipo de papel nós temos que desempenhar. Então, a variação linguística pode ter ainda outros fatores, ou seja, essas mudanças no jeito de falar de cada um, ela depende também do quê? Situação geográfica ou regional. Quando isso acontece? Quando a mesma língua é falada de forma diferente, de acordo com a localidade do falante. Então, gente, uma pessoa que mora, agora vamos analisar aqui, mora em São Paulo, ela tem um jeito de falar. Só que a pessoa que mora na cidade de São Paulo, ela fala diferente de quem mora aqui no interior, Barretos, por exemplo, né? Nós temos um sotaque diferente, às vezes até tipos de palavras usadas diferentes, apesar de nós falarmos a mesma língua. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Olha só que legal esse. Um pernambucano que falou, oxe, um pão crioulo desse não ia se entabacar com uma alma cebosa dessa, não. Uai, gente, que é isso? Pra ser sincera, se alguém chega para mim e fala um negócio desse, eu vou ficar boiando. Não vou entender absolutamente nada. Porque aqui na nossa região, a gente não usa esse tipo de vocabulário, esse jeito de falar. Então, se a gente for... Vamos traduzir, né? Esse pernambucano aqui agora vai ser o quê? Paulista. Como que ele vai falar? A mesma coisa. Então, vamos lá. Horas, um homem tão bonito. Ó, um pão crioulo é o mesmo que o quê? Um homem tão bonito. Não ia ficar bobo por uma pessoa de má índole. O que significa má índole? Gente ruim, né? Como essa não. Então, olha lá. Oxe, um pão crioulo desse não ia se entabacar com uma alma cebosa dessa, não. É o mesmo que o quê aqui pra gente? Horas, um homem tão bonito não ia ficar bobo por uma pessoa de má índole como essa, não. Observaram, gente? Então, lá em Pernambuco, fala-se palavras, né? Que nós aqui não conseguimos entender, apesar deles falarem o português. Então, a gente precisa, o quê? Que, se eu estiver conversando com esse pernambucano, ele se explique para mim, para que eu possa entender.
E às vezes nós também, a gente vai usar palavras que eles também não vão conseguir entender. Essa daqui nossa, né, que a gente traduziu, eles conseguem compreender, mas se nós estivéssemos usando outros tipos de gírias, provavelmente eles também não iam conseguir entender. Então vamos lá, outro fator, gente, a idade. Então, pessoas de faixas etárias diferentes, ou seja, que têm idades diferentes uma das outras, usam a língua de modo diferente. Então, um jovem fala diferente de que uma pessoa mais velha. Observem essa imagem. Nós temos aqui, ó, 4 jovens usando aqui umas gírias, né? Rola, é nóis, só, demorou. E aqui atrás a gente vê uma velhinha, ó, cheia de pontos de interrogação. Para ela, esse tipo de linguagem não faz muito sentido. Por quê? Porque aqui nós estamos observando que a faixa etária deles é diferente. Aqui nós temos jovens da mesma faixa etária, né? Tipo adolescentes. E aqui uma senhora que já é mais velha, mais idosa. Então, para ela não faz sentido essa fala dos jovens. Então, um outro fator para a variação linguística é também a idade, né? Faixas etárias diferentes tendem a usar a língua de modo diferente. Então, agora vamos ver a variação de registro. Então, dentro da variação linguística, nós vamos ter aqui a variação de registro. O que vem a ser isso? Neste caso, é o uso individual e momentâneo da língua. Ou seja, é naquele momento. Por exemplo, você não fala do mesmo modo que escreve. Então, você pode até falar algumas coisas erradas, né, que não sejam ali de uso do padrão formal da língua. Mas você, na hora de escrever, tem que tomar o cuidado para escrever corretamente. Também não usa a mesma linguagem com amigos e com pessoas desconhecidas. Então, você não pode usar, e você não usa normalmente, palavras que você está acostumado a usar com seus colegas. E quando você vê uma pessoa estranha, você vai usar a mesma linguagem? Provavelmente não, né? Então, observe. Registro coloquial é aquele do dia a dia. Olha só. E aí, cara, beleza? Tu tá por dentro do dia da matrícula? Tá ligado nesse lance? Então, você está aqui conversando com seu amigo lá na escola e faz esse tipo de pergunta. Mas o seu amigo não sabe a resposta. E você vai perguntar para uma pessoa que trabalha na escola. Então, você vai lá na secretaria e vai fazer essa pergunta. Você vai fazer dessa mesma maneira aqui? Quer dizer, tem gente que faz, tá? Mas nós temos que ter o bom senso que uma pessoa que trabalha no setor, às vezes até mais velha, bem mais velha que a gente, você não pode usar esse mesmo linguajar com ela, que é até estranho demais, né? Então, como que seria essa mesma fala em outro tipo de padrão, né? Esse é o registro coloquial. Qual que seria no registro formal? Olha lá, a mesma coisa. Bom dia, a senhora poderia me informar quais os dias de matrícula e que documentos eu preciso apresentar? Observaram a diferença? Aqui ele já usou o registro formal. Ele sabe que com essa pessoa que ele está falando, ele não pode usar as mesmas palavras que ele usa lá com os colegas dele que se entendem. Se ele usa essas aqui, ó, e aí, já pensou chegar para uma senhora lá de 50 anos? E aí, cara, beleza? A mulher vai ficar, né, abobada. Não tem jeito, né, gente? Ele tem que modificar a fala dele. Por isso, ele vai usar o registro formal. Então, nós temos o coloquial, que é aquele que nós estamos acostumados a usar com os colegas, com os amigos, que nos entendem, e o formal, quando a gente precisa falar com pessoas que não é da mesmo lugar em que a gente está, né? É uma pessoa estranha, que nós não temos intimidade com ela. Então, nós temos que modificar o jeito dessa fala. E nós temos aqui a norma padrão, gente. A norma padrão é o quê? É aquela utilizada, considerada, né, a mais apropriada para o ensino e o uso em situações formais. No texto inapetência, que nós já analisamos, nós já lemos, Nina Horta utilizou a norma padrão. Ela não poderia, né, gente, utilizar aquela fala do primeiro lá, né? E aí, cara, beleza? Já pensou ela começar a escrever para um jornal utilizando palavras não formais? Não faz sentido. Então, a norma padrão é para isso.
é a considerada mais apropriada. Então, na escola, nós usamos a norma padrão. Então, o professor ele não pode usar aquele tipo de linguagem que ele às vezes usa com os amigos, quando ele estiver tratando de assuntos escolares com os alunos. E a mesma coisa os alunos em relação ao professor. Ele vai ter que saber que naquele momento ele tem que usar outro tipo de palavra para se expressar. E há também o preconceito linguístico. O que seria o preconceito linguístico? É uma opinião desfavorável sobre uma pessoa, o preconceito, que nasce de um julgamento apressado. Então, quando a gente fala que a gente tem preconceito de alguma coisa, normalmente, pré significa o quê? Antes. Então, você faz um julgamento apressado sobre algo, sobre alguém que você não sabe, mas ou você ouviu falar, ou você observa atitudes, já faz esse pré-julgamento. Então, isso seria o quê? Um preconceito. E o preconceito linguístico vem a ser o quê? É o preconceito em relação ao modo de falar de alguém, a maneira como ela se expressa. Então, isso nasce do quê? Pessoas, às vezes, mais estudadas, né, que têm mais conhecimento, ela se julga, às vezes, superior e começa a julgar aquela que não teve lá tanta escolaridade e provavelmente vai falar de uma forma mais simples, não é? Não vai ter tanto conhecimento a respeito do que se fala, então ela já faz ali um pré-julgamento, né? Então, a gente chama isso de preconceito linguístico. Então, às vezes tem aquela pessoa que mora lá no sítio, não estudou muito, ela é acostumada àquele ambiente menos formal, né, bem simples. Então, às vezes ela fala bem errado, ela tem aquele linguajar ali daquela região, e aí vem uma outra pessoa da cidade, que já estudou mais, já tem mais conhecimento, e começa, às vezes, até a desmerecê-la por conta da maneira dela falar. Então, às vezes ela fala assim, um exemplo, tá, gente? Em vez dela falar alto, ela fala harto, não é? Vorta. É um jeito errado de falar. Se a gente for colocar no padrão formal da língua, sim. Mas na maneira da pessoa falar ali, não. É o jeito que ela sabe falar, é a maneira que eles falam naquela localização. Então, vamos praticar. Olha aqui, temos uma tirinha. E temos duas situações aqui, ó. Comida da mamãe. Então, no primeiro quadrinho, nós pedindo a comida da mamãe. Então, tem uma mulher ali no telefone e ela diz o seguinte: oi, mãe, vou para casa amanhã. Faz aquele franguinho que eu adoro. Até amanhã. Um beijo. Então, nós temos essa situação aqui com essa mulher. E aqui nós temos uma outra situação. A gente já tem aqui uma mulher e ela está ali conversando no computador. Então, a gente observa que o quadrinho é o que ela está escrevendo ali no computador, tá? Então, o que ela diz ali, ó? Fala, velho. Vou para casa amanhã. Pede aquela pizza que eu adoro. Beijo, bye. Observaram que o jeito dela falar a mesma coisa que a primeira falou é diferente. Aqui a gente observa o quê? Que tipo, né? Ó, a forma de se comunicar das duas mulheres é um exemplo do modo de falar qual? Em que situação? Em situação de muita formalidade? Familiar e de pessoas idosas? De pessoas de pouca escolaridade, né? Ou de pessoas de faixas etárias diferentes. O que vocês acham? Olha lá, no primeiro quadrinho nós temos uma mulher já mais velha. A gente observa pelos traços. E pela forma de falar, ela está falando ao telefone. No segundo quadrinho já é uma pessoa mais jovem e ela está conversando virtualmente, né? Por mensagem. Então, o que nós acharíamos correto aqui? A forma de se comunicar das duas mulheres é um exemplo de modo de falar qual? De pessoas de faixas etárias diferentes. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D. Pessoas de faixas etárias diferentes tendem a falar de formas diferentes uma das outras. E aqui nós temos um trecho da música Coitelinho, né, que é escrita em versos. Vamos dar uma lidinha só para a gente observar a maneira que eles usaram para escrever essa música. Então, Coitelinho, gente, ó, Coitelinho é uma espécie de beija-flor, tá? Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. Observem que aqui a gente tem, né, a falta da concordância aí do plural, né? E a maneira de se falar
ao invés de espalha, espalha. As garças, ao invés de as garças, dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai, ai. Aí, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia, ao invés de parentalha, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Olha aí a falta de concordância novamente. Terras paraguaia, quando deveria ser terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha, ao invés de fortes batalhas, né? A tua saudade corta, como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma, a outra falha, ao invés de falha, né? Modo de falar. O zóio se enche d'água, né? Então, aqui a gente observa os zóio, não, os olhos. Então, a gente observa aqui que há a concordância, falta de concordância do plural com o singular e também a maneira de falar, né, da forma padrão para a forma coloquial. Que até a vista se atrapalha, ao invés de atrapalhar. Então, a gente observou aqui, é errado a maneira como o autor escreveu esse texto? Não, é a maneira que ele escreve, da forma que se faz entender naquela região em que ela foi escrita. Que região que é, né? Do Mato Grosso. Então, eles falam assim naquela região. Então, ele escreve daquela forma. E também, por se tratar de uma música, né, que são escritas aqui em versos, é aceitável porque é a maneira que ele utilizou para dar sentido àquilo que ele escreveu. Então, precisava ter aquela musicalidade, que, usando o padrão formal da língua, muitas vezes ele não conseguiria. Então, gente, é isso. Concordância nominal, concordância verbal. Concordância nominal é a concordância do substantivo com as palavras que estão relacionadas a ele, e a concordância verbal é a do verbo com o sujeito a que ele está se referindo. Então, a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades que estão propostas lá na nossa página e tenham todos aí bons estudos e até a próxima aula. Tchau, gente!